Você já percebeu que existem coincidências que parecem querer chamar a nossa atenção? Essa semana aconteceu uma coisa que me fez parar. Quando eu fui tirar a carta da lua, saiu raiva. Quando fui tirar a carta do oráculo do cavalo, pasme, saiu raiva. 2 oráculos diferentes, criados em momentos diferentes, com propostas diferentes, e ambos chegaram exatamente à mesma palavra. Confesso que sorri, porque nessas horas eu não penso, que medo. Eu penso, tem alguma conversa importante querendo acontecer. E talvez ela também seja para você. Bem-vindo ao Doma-te, a nossa segunda-feira com intenção. Um espaço para começar a semana observando aquilo que talvez você ainda não tenha percebido. Porque a energia da semana não determina o que vai acontecer. Ela apenas ilumina um caminho que vale a pena observar. A numerologia dessa semana começa com o número 9 e termina com o número 4. Achei essa combinação muito bonita, porque o 9 fala de encerramento, conclusão, limpeza, desapego. É aquele momento em que percebemos que algumas coisas chegaram ao fim. Nem sempre porque acabou, às vezes porque já cumpriu o seu papel. Mas a semana termina no 4, e o 4 constrói, organiza, cria estrutura. Então existe uma pergunta escondida nessa sequência. O que precisa terminar para que algo mais sólido possa começar? Porque muitas vezes queremos construir algo novo, sem liberar espaço para isso. Queremos paz, mas continuamos alimentando conflitos. Queremos uma nova fase, levando conosco os mesmos pesos. O 9 abre espaço. O 4 constrói o novo chão. Agora vamos falar sobre essa lua. Estamos vivendo numa lua cheia. E essa lua recebe um nome muito bonito. Eu não sei se você sabe, mas eu pesquisei. Por coincidência, uma amiga minha comentou e eu achei incrível todas as informações que chegaram para eu fazer esse vídeo. Você sabia que estamos na lua de morango? Também conhecida em muitas tradições como uma lua de colheita. E acho curioso pensar nisso, porque toda colheita tem uma característica. Ela apenas revela aquilo que foi plantado. A lua cheia faz exatamente isso. Ela ilumina, amplifica, torna visível. Ela não cria emoções, ela mostra emoções que talvez estejam escondidas. E talvez seja por isso que tanta gente se sinta mais sensível nessa fase. A lua apenas acende a luz. Agora vamos falar sobre as cartas. E foi justamente nesse contexto que apareceu a palavra raiva 2 vezes. Mas quero te fazer um convite. Esquece por um instante tudo o que te ensinaram sobre a raiva. Porque normalmente pensamos nela como uma emoção feia, errada, perigosa. Só que existe uma pergunta que quase nunca fazemos. Para que serve a raiva? Porque nenhuma emoção existe por acaso. A raiva nasce quando alguma coisa importante dentro de nós foi atravessada. Um limite, um valor,
uma injustiça, uma dor. Ela é uma energia. E energia não é boa nem ruim. Depende da direção que damos a ela. Existe uma frase nas 2 cartas que me emocionou. O mesmo fogo que destrói, constrói. Olha que profundo isso. O fogo pode incendiar uma floresta, mas também pode aquecer uma casa. Pode destruir, mas também transforma minério em ferramenta. Transforma barro em cerâmica. Transforma alimento cru em alimento que nutre. O problema nunca foi o fogo. O problema é como nos relacionamos com ele. Talvez seja assim com a raiva. Quando reprimida, ela corrói. Quando projetada sobre o outro, ela machuca. Mas quando compreendida, ela revela. Ela mostra onde você deixou de se respeitar, onde aceitou mais do que deveria, onde permaneceu em lugares que já não fazem sentido, onde existe uma força enorme esperando uma direção. Eu gosto de pensar que a raiva é como um cavalo muito forte. Se você tenta dominá-lo pela força, ele reage. Se você solta completamente as rédeas, ele pode machucar. Mas quando existe presença, escuta, direção, a mesma força que poderia destruir leva você muito mais longe. Talvez essa seja a imagem da semana. Não tente apagar o seu fogo. Aprenda a cozinhar com ele. Eu quero propor um exercício bem simples. Pegue um papel e escreva apenas uma pergunta. O que está tentando nascer por trás da minha raiva? Não escreva apenas aquilo que te irrita. Pergunte. O que essa emoção está tentando me proteger, por exemplo? Qual limite ela está mostrando? Qual necessidade ela está revelando? Qual mudança ela está pedindo? Talvez você descubra que por trás da raiva existe tristeza, ou medo, ou frustração. Mas talvez descubra também que existe coragem. Coragem para dizer um não, coragem para encerrar um ciclo, coragem para começar uma conversa, coragem para construir uma vida mais coerente com quem você se tornou. Talvez essa semana não seja sobre controlar emoções, talvez seja sobre escutá-las. Porque toda emoção carrega uma informação. E quando paramos de lutar contra aquilo que sentimos, começamos a entender aquilo que precisamos transformar. A lua ilumina. O número 9 encerra. O número 4 reconstrói. E a raiva pode ser exatamente o fogo necessário para que algo novo nasça. Se essa reflexão fez sentido para você, escreve aqui nos comentários. Qual transformação a sua raiva está pedindo? Eu adoro ler as respostas de vocês. Se você conhece alguém que está vivendo uma semana intensa, compartilhe este vídeo. Talvez ele chegue exatamente no momento certo. E se você quiser aprofundar esse olhar, na descrição estão os links dos meus atendimentos, onde eu utilizo o oráculo do cavalo como uma ferramenta para ampliar a percepção. Não basta dizer qual caminho seguir, mas para ajudar você a enxergar aquilo que talvez ainda não esteja conseguindo
viver sozinho. Eu sou Silvana Modio e desejo que essa seja uma semana de coragem, porque às vezes o fogo que assusta é o mesmo que ilumina o caminho. Já parou para pensar sobre isso? A energia da semana não prevê o seu futuro. Ela amplia a sua consciência sobre o presente.